tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Ela no Comando podcast. Aqui nós acreditamos que a liderança feminina ela é essencial no mundo dos negócios. Mulheres têm experiências únicas e valiosas que, quando compartilhadas, podem inspirar outras mulheres a alcançarem seus sonhos e superar desafios. A diversidade de vozes ela é fundamental para que a gente consiga construir um ambiente muito mais inclusivo, justo e inovador. Para alcançar esse objetivo, aqui no Elas no Comando podcast, nós vamos conversar com mulheres reais, líderes, executivas, empresárias e empreendedoras. Essas mulheres vão contar as suas histórias, vão contar um pouco dos obstáculos que enfrentaram, das vitórias que conquistaram e das lições que aprenderam. Essas conversas, elas vão então proporcionar um espaço de empoderamento e apoio mútuo, onde cada relato vai se tornar uma fonte de inspiração. Esperamos que, ao ouvir essas experiências, outras mulheres sejam motivadas a ocupar os seus espaços no mercado de trabalho, confiantes de que elas podem fazer o que elas quiserem fazer, independente dos obstáculos que venham a surgir no meio do caminho. Aqui, nós acreditamos genuinamente que lugar de mulher é onde ela quiser estar e fazendo o que ela quiser fazer. Então é isso, vem com a gente. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Elas no Comando podcast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a prevenção do câncer de mama e a questão da satisfação feminina em relação aos seus cuidados pessoais. Em relação à autoestima, mais precisamente, muita gente ouve falar sobre a importância de um diagnóstico precoce, mas hoje a gente vai falar em especial como a mulher recupera sua autoestima. E para isso, a gente trouxe uma convidada super especial, a Jussara Hackman, que é formada em Medicina, Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica pela Unicamp. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com especialização em reconstrução mamária pelo Instituto Dalto Mori de Milão, possui aprimoramento na área de reconstrução do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Contratada e preceptora dos residentes de cirurgia plástica entre 2005 e 2013. Atua em consultório médico particular para casos de cirurgia plástica, reconstrução e procedimentos minimamente invasivos. É mãe de 2 meninas, da Carol e da B. Ju, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade e a participação aqui conosco do nosso podcast. Eu que agradeço o convite de vocês e para falar do meu trabalho e também para ajudar quem precisa na melhora da autoestima. Antes da gente ouvir um pouco sobre a sua trajetória, sua carreira especificamente, a gente queria começar com o significado de algumas palavras para você, porque a gente ouve a liderança e é muito bacana que cada uma tem um sentido, cada uma tem uma definição especial para essas palavras que muito permeia aqui nosso canal. Maternidade, o que ela significa para você? Eu acho que é o maior desafio de todo mundo, que a gente tem que criar uma pessoinha do nada, dar valor, ao mesmo tempo a gente quer dar tudo, mas não pode dar. Então, acho que é um desafio diário e constante, e elas, né, as minhas meninas, por exemplo, quando vão crescendo, acho que elas ensinam pra gente também, porque elas têm uma visão muito diferente, épocas diferentes, então acho que a maternidade é um crescimento contínuo de pessoas conjunto, né? As crianças crescem e a mãe cresce junto, acho que é isso. Desenvolve os dois ao mesmo tempo, né? Os dois ao mesmo tempo. Nasce a criança e nasce a mãe junto, né? Você tem que aprender a se desenvolver nisso. E aí eu acho que é difícil quando você tem mais de um, porque cada um é muito diferente. Eu brinco que as minhas são muito diferentes. Nem parece que são criados na mesma família, mesmo pai, mesma mãe. Aí você tem que... A mesma coisa que você fala para uma, você não pode falar para outra. Então, acho que é muito isso, da gente aprender a lidar. Sim. E é difícil, é constante, mas a gente dá conta, né? A gente estava falando aqui que para cada filho tem uma mãe. Exato. É totalmente diferente. Carreira. O que significa carreira para você? Carreira, eu acho que é pôr em prática aquilo que a gente sonhou a vida inteira, o estudo, a formação que a gente tem, a gente põe na carreira, né? E para mim a medicina é uma formação muito longa. Então, a gente vai trilhando essa carreira, às vezes sai um pouco do rumo, volta. Então, ela é um complemento, na verdade, a pessoa, né, como um todo, é um complemento. Acho que quando você tem esse sonho da carreira, quando ela vai se formando, a gente vai se formando uma pessoa mais completa também. Uhum. E sucesso? Eu acho que sucesso é todo dia você acordar, ter a família bem, com saúde, conseguir fazer aquilo que você ama. Então, assim, hoje para mim o sucesso é minhas filhas terem saúde, estarem bem. Na minha carreira eu ter meu consultório, conseguir trilhar isso sozinha de uma maneira que eu nem imaginava.
E as pequenas coisas do dia a dia, meu marido tá bem, a gente conseguir, assim, discute, conversa, mas no final fica tudo bem. Acho que sucesso é um pouquinho todo dia a gente conquistando. Joia. E liderança? Então, isso para mim é uma coisa que veio tarde. É. Eu não sou uma líder nata, sempre soube disso, acho que as pessoas têm características, mas de uma maneira meio sem querer, acho que isso acabou acontecendo. E hoje, como eu tenho o consultório e quem coordena sou eu, acaba que eu virei uma líder, né? Mas não foi por querer, não foi de. Não é uma coisa realmente que eu falo, ah, quero ser líder. Não, veio por acaso. Não me preparei muito especificamente para isso, mas eu acho que a gente vai também, aos pouquinhos, entendendo o que precisa, e Se aí a gente ajustando, né? vai ajustando no dia a Entendendo os dia. pontos fortes, os pontos que precisam melhorar e trabalhar para que melhore efetivamente, né? Exato. Tá. E conta um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Como que você construiu sua carreira até chegar onde você tá? E também o desafio de você tinha um consultório onde você compartilhava com outros sócios e você decidiu sair para ir para uma carreira solo, empreender. Como que foi isso, né? Então, eu fiz medicina, fiz cirurgia plástica, eu fiz cirurgia geral primeiro, plástica na Unicamp, e na verdade nós não somos preparados para sair da universidade, então a gente vai batendo cabeça. E quando eu terminei a cirurgia plástica, eu aluguei um consultório em Valinhos primeiro, e depois eu fui para Campinas, e nesse consultório que eu estava, acho que eu estava há 14 anos. Era uma sala pequena, arrumadinha, Uhum, que eu tinha tudo, mas alugada. Então eu não tinha, na verdade, nenhum trabalho. Eu ia, sim. trabalhava e ia embora para casa. Só que ficou pequeno. Na verdade, ele começou a crescer, o que eu precisava, a minha demanda. E teve um dia que eu falei, quero sair. Meu marido não entendeu muito, mas eu falei, não, eu quero sair. Comecei a procurar, achei um lugar legal. Aí veio toda a reforma, né, a preparação do que Sim, era na verdade, virou um sonho, nem era, mas virou um sonho. sim. E comecei lá sozinha, na verdade, assim, depois de 20 anos formada, eu acho que não tinha muito como dar errado, né, de você sair de um lugar que você tá. Mas eu não sabia muito o que esperar. Uhum, E aí que vem a liderança também, né, porque daí você tem os funcionários que agora eu tenho que sim. lidar, que antes eu não tinha. Então, essa trajetória também, eu estava muito tranquila onde eu estava, na verdade, muito Tava na tranquila sua até zona de demais, conforto já, exato, né? tranquila até demais, e em algum momento isso parou de ser confortável para mim. E hoje eu estou no meu consultório, estou contratando a terceira funcionária, tem a fisioterapeuta, tem a nutricionista, e aí a gente está fazendo um tratamento meio que global das Entendi. pessoas, dos pacientes, e está sendo bem legal a experiência. Que legal, bacana. Tem um time agora, né? Antes você estava com pessoas fazendo toda a administração. Isso. Hoje é você que tem que lidar com isso, né? E aí o crescimento tem a dor do crescimento, Exato. né? Tem todo um Erra, estresse, acerta, volta, faz de Exato. novo. troca, né? Porque às É, vezes, infelizmente, às vezes a gente tem que trocar o time quando a gente percebe que não tem Exato. pessoas muito bem alinhadas conosco. Então, assim, é a dor do empreendedorismo e a liderança Sim, feminina entrando na jogada, né? Isso exato. faz toda a diferença. E agora, Ju, para a gente entrar no nosso tema aqui, que a gente queria que você trouxesse um pouco da sua visão, como eu falei no começo, a gente vê muito sobre a importância de um diagnóstico precoce, mas pouco se fala sobre o pós, né? Uma mulher que infelizmente teve a doença, teve a recomendação de uma retirada de mama ou algo do tipo. Como ela faz o pós? Como ela vive o pós para ela recuperar a sua autoestima e seguir a vida? O que que você contribui, que você ajuda? Então, na verdade, quando a paciente chega para mim, é aquele momento que eu falo que está tudo bagunçado, né? Porque ela acabou de ter um diagnóstico e o famoso cada caso é um caso é verdadeiro, porque quanto antes você faz o diagnóstico, muito melhor todo o tratamento. Só que tem casos que, mesmo sendo precoce, ela precisa de quimioterapia, de radioterapia. Então, não é só a cirurgia, é todo realmente um caminho que eu falo que tem que percorrer, não tem muito. A gente não tem muita essa opção, né? Quero ou uhum, não quero. E então a minha função, eu falo para elas, é assim: a partir do diagnóstico, eu vou tentar minimizar na verdade, o que tem que ser feito. No caso da cirurgia, ela vai, às vezes são mastectomias, né, que são feitas, a retirada completa da mama, em alguns casos, uma parte dessa mama, e a plástica, ela entra aí para quê? Para minimizar os defeitos.
eles vão acontecer, né? Eu falo muito, é uma cirurgia reconstrutora que a gente tenta fazer dela estética. E então essa autoestima, eu falo, ela vai demorar para voltar, mas é um caminho que percorrido dá certo. Então, são algumas cirurgias, a reconstrução nunca é uma cirurgia só, são algumas cirurgias, alguns passos que têm que ser seguidos, e não adianta a gente querer pular a etapa. Então, eu falo muito isso para todo mundo, tenha paciência que vai dar certo no final, mas é um caminho. E aí tem muito, o que eu falo muito, a paciente, eu tô lá para ajudar, mas a família tem que estar junto. E se não tiver, esse que não é um caminho fácil, vai dificultar ainda mais. Então é todo um processo, né? E é um time também, né? Porque não adianta ela procurar só ali, né, a cirurgia plástica para reconstruir, se ela não tiver um apoio psicológico, Exato. enfim, é um time, né? Os médicos que são focados efetivamente no tratamento. Então, e aí também não é só a questão da cirurgia que em alguns casos você precisa fazer. Tem a quimioterapia, vai cair Sim. cabelo, né? Você vai emagrecer, aí começam a aparecer que tantas mulheres têm preocupação com rugas e tudo mais, e aí tem aquela pressão estética no mundo de ficar sempre com a cara esticadinha, Sim. perfeita, e começa a fazer preenchimento aqui, e aí as coisas podem desandar também, Sim. né? Eu falo muito para não perder o foco, porque vai acontecer isso. A plástica é uma pequena parte disso tudo. Uhum. Tanto que eu falo para muita paciente, tem paciente que chega, eu falo, você sabe que você não precisa fazer a reconstrução nesse momento? E muitas não sabem. Sim. Porque às vezes o tratamento é tão penoso que você pôr mais uma cirurgia, mais um pós-operatório naquele momento não é o indicado. Sim. Então, a gente tem que ter essa clareza para fazer para a pessoa o que é melhor. Às vezes, você deixar essa reconstrução mamária para um segundo tempo é menos penoso. Sim. Você vai E- sofrer menos, né? A paciente, porque ela vai ter o foco no que realmente interessa, que é o Uhum. tratamento. Daí eu falo, cada passo você vai dando e vai deixando para trás, sabe? Vai deixando Uhum. para trás, não é, claro, tão simples, mas a ideia é essa. E você, como médica, trabalhando com isso já há bastante tempo, né? Quais são aí os principais desafios que você enfrenta quando você está ali recebendo um paciente, né? Uma paciente que tem esse desejo, essa necessidade de recuperação de autoestima. Quais são os principais desafios? Eu acho que hoje o principal desafio é colocar cada paciente na realidade, porque o que a gente tem hoje é uma loucura de mídia social Uhum. que impõe uma pele perfeita, um corpo perfeito. Uma barriga trincada. Exato. E a gente sabe que não é isso. Eu acho que não é isso por 1 milhão de razões. Então, não é o seu biotipo, não é a sua realidade. Então, assim, aquela pessoa que tem um abdômen, ótimo para você, mas não é todo mundo que consegue Uhum. todo dia na academia, entendeu? Sim. Então, você pega aquela mulher que acorda às 5 da manhã, faz o café, depois pega um ônibus, vai trabalhar. Ela não vai ter ânimo, não vai ter tempo, não vai ter dinheiro de ir todo dia para academia. Sim. Então, você não pode impor isso. E hoje, o que eu falo muito é, vamos fazer o que é possível, vamos fazer o que é melhor. Se eu percebo que não é o que a paciente quer, eu acho que é muito mais honesto da minha parte falar, não Não vou é comigo, fazer. né? Exato. Porque senão aí eu ganho, eu dou para essa paciente uma frustração. Sim. Então, ela vem com um desejo, vem com quero tal coisa. Eu sei que eu não vou atingir. Aí, além de tudo, eu dou uma frustração para ela. Uhum. Então, acho que esse é o meu maior Isso é desafio hoje. ética, né? Você ter essa ética de falar, olha, não vai dar certo, não vai ficar legal, eu não vou conseguir fazer, aqui comigo não vai rolar. Se você quiser tentar, você pode procurar um outro, Sim. né, médico, mas eu também não te aconselho a fazer isso. Isso é ética mesmo, né? Você colocar isso em prática, efetivamente, né? A verdade. E como mulher, como que você sente que você contribui com a vida dessas outras mulheres? Porque elas vão te procurar, essas em especial que são diagnosticadas com câncer, num momento muito sensível da vida, no momento que elas estão fragilizadas, porque Sim. ninguém gosta de receber uma notícia dessas. E como é que você entende você, mulher, ajudando outra mulher nessa situação? Eu acho que primeiro é a empatia de tentar, sabe, de ver, podia ser eu, sempre podia ser eu, né? Podia ser eu, podia ser minha mãe, minha irmã, alguém da família. Acho que esse é o principal. E quando eu conseguir entender isso, eu acho que eu consigo falar de uma maneira clara, falar assim, vou te ajudar, vou fazer meu melhor, né? E acho que quando eu falo isso, quando eu mostro, eu explico, então as consultas, todo mundo faz, nossa, como você fala, porque eu falo realmente tudo, vou falando, vou explicando. E quando elas entendem que pode ser feito alguma coisa, eu acho que isso já tira um peso, sabe? Porque às vezes elas vêm e falam assim, nossa, vai tirar a mama e aí, né? Uhum. E aí, como é que vai ser?
Então, tem paciente que chega já com reconstrução, mas que tem queixa, às vezes estética mesmo, às vezes de dor, às vezes de coisa que para os outros é boba, mas eu falo, para você eu sei que não é. Então, vou Uhum. tentar, vamos ver até onde eu consigo te ajudar, o que eu consigo melhorar. Então, acho que a hora que eu conseguir entender isso, de ajudar mesmo, de tentar melhorar a queixa dessas pessoas, aí eu já consigo melhorar a qualidade de vida. E a hora que eu melhoro a qualidade de vida do dia a dia, então, melhorei a dor. Aí eu posso melhorar a autoestima, porque daí ela pode se cuidar, aí Sim. ela pode ir para uma academia, ela tem mais liberdade, acho que é isso. Uhum. Ela vai se sentir mais completa de volta, né? Vai É. contribuir para tudo. Eu gosto bastante de falar sobre gestão de riscos, né? Que é a minha especialidade. Gestão de riscos corporativos, no caso. Mas você trabalha numa área que é extremamente sensível e que você está olhando o risco ali o tempo inteiro, né? Porque uma Sim. modificação que você faz em alguém que dê errado, você pode causar um dano gigantesco para a vida daquela pessoa, né? Para autoestima, Sim. enfim. A gente vê, às vezes, na internet muitos absurdos dos dois lados. As pessoas buscando, né, retomando um pouco do que a gente falou mais cedo, Sim. buscando, né, essa estética perfeita, Exagerada. né, desenfreada, né? Não adianta nada eu fazer uma cirurgia plástica, né, no abdômen e esquecer da academia, né? Continuar Exato. comendo igual uma louca e eu vou voltar a engordar, o negócio vai ficar pior do que tava. Exato. Como que é para você fazer essa administração, né? Quando você recebe que cada paciente é um paciente, é um caso. Entender, né, toda essa necessidade, essa A demanda. expectativa deles. A expectativa versus a realidade e fazer essa gestão de riscos até para te preservar, né? Sim. Como profissional. Na verdade, isso não tem receita. Você vai conversando e vai entendendo. O que eu falo muito para os pacientes é assim, claro, além de tudo que eu já fiz, técnica, de estudar, de ir em congresso, de tudo isso, eu tenho que pensar muito na segurança dele. Então, Sim. eu faço coisas básicas e bem feitas, que dão muito certo. Então, eu não opero fora de hospital. Eu tenho uma equipe de anestesia que eu adoro, que super me... Da sua confiança. Exato, que eu fico tranquila ali, porque eu tô fazendo a cirurgia, eu não quero saber, não é que eu não quero saber, mas não é minha função ali na hora saber como é que a paciente, se ela tá estável. Na minha cabeça, ela tá estável, não tenho Sim. que me preocupar com isso. Então, toda a consulta da paciente, os exames, então isso é o mínimo que a gente tem que fazer para uma cirurgia, para a gente pensar no roteiro cirúrgico dar certo, né? Então, isso é uma coisa técnica e é muito mais tranquila quando a gente pensa nisso. Agora, quando você pensa em expectativa da pessoa, até onde você pode chegar, aí é um pouco de feeling mesmo, de anos, né? Você Sim. vendo. Então, tem muita paciente que eu falo não, Sim. mesmo falo, não, mas eu quero operar com você. Eu falo, não consigo te dar o que você quer. E aí você tem que ter essa tranquilidade, né? Você tem que ter essa coisa de realmente não é o dinheiro a qualquer Sim. custo, não é, eu vou fazer e pronto, porque eu tô Sim. precisando. E já chegou, assim, essas situações de você ter que dar um chacoalhão na pessoa e falar, para, você não tem que fazer esse tipo de procedimento? Isso já aconteceu ou não? Sabe que eu brinco, eu falo que as pacientes vão vindo, acabam sendo do perfil que você vai escolhendo meio que sem querer, né? Sim. Aquela coisa meio... Então, para mim, não chega aquela paciente, quero preenchimento super, porque eu não faço. Entendi. Então, não vai... Chega, mas é muito raro. As Sim. pacientes são muito indicadas, então elas sabem o que eu vou fazer. Eu falo muito, aquela paciente que quer fazer uma lipoaspiração de 10 litros, não chega para mim. Não vai chegar porque eu não vou fazer, entendeu? Chega paciente que, quero fazer uma lipo, vou fazer com segurança, com tranquilidade, mas não vou tirar, não vou espoliar essa paciente, deixar ela anêmica por causa da lipo. Sim, Não é sim. meu perfil. Então, isso acaba que naturalmente vai se dividindo, Essa sabe? seleção natural, né? É muito por Exato. indicação e tudo mais. Exato. E hoje, qual é a sua maior motivação para seguir na sua profissão? É aquele negócio do sucesso que a gente falou. Eu acho que eu tô cada vez mais agora me especializando em alguns pontos femininos mesmo, porque também foi uma coisa mais natural. Fui para reconstrução, faço muito, e agora acho que a minha motivação é melhorar alguns outros pontos que eu acho que ainda podem ser melhorados. Então, cirurgia íntima feminina, o lipedema, que agora está super em alta. Comecei a fazer essas coisas e é sempre aprimoramento. Acho que que o meu foco é esse. Então, eu estou muito nessa parte cirúrgica, né? Sempre foi, mas muito mais especializada agora. Então, faço, o geral faço, mas estou deixando de fazer algumas coisas para me aprimorar em outras, sabe? Para ir cada vez mais... Se especializando mesmo naquilo que você quer, que é cuidar da saúde feminina, né? Exato.
e continuar melhorando, assim, e podendo fazer a estética junto com a reconstrução, que sempre foi minha paixão. Nunca, sempre comecei por aí, a plástica, né? Saúde. Você tá numa área que é muito concorrida, né? E é bacana porque também é gratificante, porque você tá lidando com beleza, autoestima e tudo mais. Mas em algum momento, desde da faculdade, depois quando você fez residência, se especializou, você sentiu alguma discriminação por você ser mulher? Agora não mais, mas vamos lembrar que eu fiz residência de cirurgia plástica, de geral, na verdade. Eu terminei a geral em 98. Lá, nessa época, eu estava até pensando nisso. Nessa época, quando eu entrei na residência de plástica, de geral, eram 12 vagas, 2 mulheres. Nossa. Então, é uma coisa assim, você tinha que ser muito melhor. Você Que fica os provando o homens, tempo inteiro, né? Exato, então tinha que ser, era uma coisa meio. Ninguém nunca te falou isso, né? Ninguém nunca chegou e falou: olha, você tem que ser melhor. Mas eu tinha que ser muito. Eu e a Lúcia, né, minha amiga, que somos amigas até hoje, éramos as duas únicas nessa turma de 12. Então a gente estava o dia inteiro tentando, provando que a gente era boa, provando, sabe? Era uma coisa cansativa, mas que era o que tinha que fazer na época. Então, se você colocar isso quase 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, era o natural, porque era uma área muito masculina. Hoje já não é mais. Hoje deve estar até mais do que meio a meio, deve ter muito mais mulher que homem. Então, com certeza é mais fácil. Mas naquela época, a cirurgia geral, para mim, foi uma coisa muito pesada. Que a gente tinha plantão um dia sim, dia também. Eu quase não saía da Unicamp, ficava lá dias. E além disso, você não podia falar que você estava cansada. Ah, tô cansada, não, Sorriso imagina. no rosto, vamos Exato, lá. não, vamos lá. Não, não podia sorrir também, porque daí Você era muito feliz. Exato. Então todo mundo fala pra mim, nossa, mas naquela época você era muito brava, Fafa, era. Era porque se não fosse, Pisava em cima, vinha com era uma tudo. coisa meio maluca, assim, mas você é ruim. Hoje eu olhando pra trás é ruim, mas eu acho que é o que te fortalece também, sabe? Sim. Você mostrar que, ok, vamos lá, faço de novo, vamos lá, faço de novo. Você vai fazendo e passa, né? Mas Mas você acha que hoje, isso mudou de lá pra cá? Você vê isso, né? Até em outras profissões mesmo, né? A mulher, Mudou. ela tá realmente conseguindo conquistar seu espaço, as pessoas estão entendendo e não precisa ter essa prova, né? O diário de eu sei fazer, eu sou melhor. Eu acho enfim. que essa prova sempre vai existir, porque a gente tem que entender que homem é muito diferente, mulher e homem. A gente Uhum. não pode, eu tento nunca comparar, porque homem vai pensar de um jeito, vai fazer de um jeito, e mulher vai fazer de outro, e não tem o certo e o E errado, mulher né? com filho faz de um jeito, mulher sem Sim, filho faz de exato. outro, porque desenvolve outras, né, características Não, e skills. Eu brinco, eu falo, quem que tá? Por exemplo, tô no consultório, daí eu paro e respondo coisa, e ligo pra casa e libero gente na portaria. Homem não consegue. Então a gente tem 50 coisas que a gente vai fazendo ao mesmo tempo, e homem não, porque o cérebro funciona diferente. A hora que eu olho, eu acho que isso sempre vai ser assim, acho que melhorou muito, Uhum. né? Acho que você não tem mais essa prova, até porque acho que mulher, como hoje é muito mais. A gente tem uma quantidade de mulher muito maior que homem, e no mercado de trabalho também. Acho que vai melhorando porque a gente vai fazendo adaptações, Uhum. mas nunca vai ser igual, que a gente fala de pagamento, né? De quanto que recebe a mulher, de quanto que recebe o homem. Então, acho que nunca será igual. Tem um estudo que mostra, né, que a gente está há mais de 130 anos aí Atrás. atrás dos homens em relação à remuneração, à Sim, igualdade, né? Então, sim. assim, vai ainda levar um tempo para que isso um dia, quem sabe, Quem possa sabe? ter um equilíbrio, né? E na minha cabeça isso é muito natural, exatamente por isso. A gente tem multifunções. Da hora que eu vejo, por exemplo, eu poderia ter feito essas especializações muito antes, mas é que, na verdade, a gente vai escolhendo, né? Sim. Então, não, escolho. Acho que até por isso que eu fiquei tanto tempo na clínica, porque eu queria não trabalhar menos, mas ter menos carga para de repente ficar mais em casa com as Uhum. meninas. Não sei, assim, não foi uma coisa que eu pensei, mas eu acho que intuitivamente foi meio isso, Sim, sabe? Acontecendo, acabou né? aconteceu. E você comentou que você nos preparou muito para essa questão de liderança, De gestão, né? De gestão, Não. de mudar, de ter o seu consultório e tudo mais. Tendo percebido isso é importante, né? Que você percebeu. Você tem buscado, você tem ido atrás de formação, de ajuda, né? Enfim, Uhum. pessoas para te suportarem em relação a isso, e você conseguir desenvolver uma boa liderança, Em- fazer ajustes. Então, agora eu tô começando a ir atrás disso, foi também bem intuitivo, porque o que eu vi?
tenho um consultório, que eu quero que ele funcione de uma maneira. Para mim é muito clara, para as pessoas que trabalham comigo, não necessariamente é tão exato. claro, né? Então, isso é uma coisa que hoje eu sento, converso com elas. Então, agora eu tô contratando uma pessoa para ajudar a gente nisso. Nós três, né? Que hoje sou eu, a Márcia e a Lígia, que a gente que funciona bem junto. E a gente vai fazer um curso agora juntas para entender tudo isso. Não que não funcione bem, funciona, mas sempre eu acho que dá para melhorar. Sim. Então começa amanhã, inclusive, para ensinar mesmo a gente esse negócio de como que você chega até o paciente, como é que pode melhorar, porque a gente faz muito intuitivo, Aham. mas tem muita coisa legal hoje que Para eu estruturar, né, esse tipo de Exato, e a parte administrativa também, mas isso é mais de estudar sozinha, né? Então eu Uhum. sento, leio, vejo, falo, aqui pode melhorar, vou lá e faço. Aqui também. Mas que eu não fui preparada, isso eu tenho certeza, mas tá dando certo agora. Ju, aí você lidera hoje, além dos profissionais que trabalham, das suas funcionárias, tem as profissionais que trabalham com vocês ali num time integrado para Sim. prestar toda assistência para o paciente. E vocês trabalham com o propósito de transformar vidas, de realizar sonhos, como eu falei, da beleza, da parte estética, que é muito legal. E o que você passa de mensagem para elas? Olha, esse vai ser a nossa missão, o nosso propósito. O que você tenta deixar para elas do atendimento que você quer fazer para os seus clientes? O que a gente sempre fala, né, quando a gente senta para conversar, é que assim, a gente tem que entender que a gente não sabe a dor do outro. Então, às vezes, o que a paciente vem, mas essa ruga, né, de repente, essa coisa que sei lá, para alguma outra pessoa fala, mas imagina, é bobagem. Eu não sei o que está por trás dessa ruga. Então, às vezes é o marido que olha e fala assim, nossa, você não tá bem, você sabe, você não tá bem, sei lá, você engordou. Então, tem toda uma coisa que a gente não sabe e não vai saber, provavelmente. O que a gente conversa muito é isso, de tentar dar esse acolhimento, essa assistência e fazer. Se a ruga te incomoda, eu posso fazer isso, isso e isso. Vamos tentar? Né? E tentar não julgar, porque a gente tem essa coisa, né, imagina, deixa pra lá. E sem querer é um julgamento, né, Então a gente fala muito disso, de tentar ajudar, não julgando. A gente pode chegar até aqui, se para você estiver bom, de novo, né, com a sinceridade, falando, ó, a gente chega, te ajuda, e depois a gente vai melhorando. Eu sempre brinco, eu falo, a gente tira uma coisa da sua frente e vai aparecer outra, você não tem a dúvida. Sim. A gente vai lidando com isso, né, vai fazer mas eu acho que é muito isso, do acolhimento e de realmente tentar ajudar de uma maneira clara, mas sem, sabe, vou te deixar alguém que você não é. Uhum. Respeitando a pessoa do jeito que ela é assim. É porque numa dessa a pessoa que entra lá, eu quero sair com a cara da Angelina Jolie. Mas olha, hoje não vai ser seu dia de fazer isso. É muito isso. Jussara, você tem então um time de mulheres, com certeza a maior parte dos seus clientes são mulheres, Sim. e você tem 2 meninas. Que legado que você quer deixar para esse pessoal? Eu acho que eu falo para as minhas filhas, principalmente, independente do que a gente escolha, é fazer bem feito. É fazer, sabe, estudar e se aprimorando. Acho que a ideia é sempre essa, independente da área. Uhum. Faça bem feito, né? Que a gente fala, faça bem feito, tenha paciência, seja honesto, seja sincero, que vai dar certo. Sim. E aí que vem acho que vem o sucesso. Então, para as meninas do consultório, eu falo muito isso. E eu tive muita sorte, eu falo, de encontrá-las, porque elas vestem muito a camisa. Mesmo eu nunca tendo falado, olha, gente, elas super, sabe? Às vezes eu até falo, para de me perguntar, faz sozinha. Eu falo, não, mas a gente tem que saber. Então, elas vestem muito a camisa, elas são muito honestas, os pacientes adoram elas, porque elas tentam ajudar. Teve um dia da semana passada que eu falei, gente, eu não almocei. Mas os pacientes precisavam. Então, acho que elas entenderam. Em casa, acho que é meio isso também. As meninas entendem que eu sou médica, o pai é médico, e a gente tá lá para ajudar. Então, elas entendem super isso. E acho que é isso que eu quero que elas entendam, que independente da profissão, elas não vão ser médicas, mas que elas façam o melhor e tenham caráter. Acho que esse é o que a gente deixa, na verdade, né? É o que a gente deixa, de fazer sempre o melhor e tentar ajudar mesmo.
muitas mulheres, elas não têm condições de pagar um médico particular para fazer uma cirurgia, uma reconstrução. Como que tá hoje, como que funciona, né, esse ambiente, voltado aí mais para o lado público, para que as mulheres que tenham tido efetivamente um câncer, precisem fazer uma cirurgia e queiram fazer uma reconstrução, existe hoje a possibilidade disso, sem ser no ambiente privado? Existe as universidades, a Unicamp, a PUC, o próprio Mário Gatti, eles recebem essas pacientes, né? E aí fazem, eles têm acesso, quando a gente fala em tumor de mama, a gente tem acesso à prótese mamária, por exemplo, é uma das coisas que a gente usa. Então tem esse acesso. É claro que não é do dia para a noite, tem fila, né? Tem todo um caminho a percorrer, mas é possível. E hoje, hoje não, faz não sei quanto tempo, mas os convênios acabam pagando, né? Porque, na verdade, é o que eu falo, é o complemento do tratamento. Uhum. Então, por exemplo, chega no meu consultório e fala, olha, pelo convênio eu posso fazer isso, isso e isso. A mais, pode fazer algumas coisas a mais que não é, nenhum convênio cobre, uma lipoaspiração para pôr a gordura, que a gente faz muito. Então, tem alguns detalhes que no privado a gente não consegue fazer completamente, mas são detalhes Sim. mesmo, sabe? Uhum. Então você consegue chegar muito longe com o que a gente tem na mão. Sim, entendi. Então existe a possibilidade sim, Existe. né? Você entra numa fila, claro, como tudo dentro do ambiente público, mas você Uhum. consegue também, com bons médicos, equipe Consegue. qualificada, ter, né, essa recuperação da autoestima também acontecendo. Que a cirurgia reparadora está ao alcance de todas, Exato. né? Quer seja no privado ou Sim. na rede pública, né? Sim, e até isso é uma coisa, porque assim, não é porque eu falo muito, eu paguei não sei quanto para o médico. Eu falo muito isso para os pacientes. Não é porque você pagou que esse médico é melhor do que o que está na Unicamp, por Sim, exemplo. exato. Né? Às vezes são tão bons quanto um quanto o outro ali. Não tem um melhor, um pior. Uhum. A formação é a mesma. Simplesmente um se dedica mais a um lugar e o outro se dedica mais a outro. Então, Sim. não é qualidade, o preço, o valor, na verdade, nesse caso, não está ligado diretamente à qualidade. Sim. Então, hoje em dia, por exemplo, tem paciente que eu falo, não, vamos fazer tudo pela Unimed, que é o único convênio que eu atendo. Uhum. Por quê? Porque eu sei que se essa paciente eu não fizer, ela não vai fazer. Uhum. Ela não vai ter isso. Então, faço, é uma coisa que aí tem um pouco da missão também, que eu acho que Sim, tem exato, que propósito, eu tenho, né? exato, que eu tenho que fazer, que eu estudei tanto para isso, de repente eu vou só deixar para algumas pacientes que podem me pagar, então eu faço, mas não é porque eu faço que não tem gente super boa e super Sim. qualificada que não faça no CAISM, por exemplo, Sim. no Mário Não, o CAISM, Gatti. inclusive, é uma referência nacional, né? Sim. Para cuidar da mulher, né? Sim, Da saúde da sim, mulher. exato. Excelente. Bom, como um dos nossos propósitos aqui é a gente passar uma mensagem através das histórias inspiradoras para as outras mulheres, de encorajamento, e você acabou de viver uma transição, né, que teve muita coragem aí por trás, saiu da sua zona de conforto. A gente gostaria de saber que mensagem que você quer deixar para as mulheres que estão nos assistindo. Eu acho que vá atrás do sonho, independente do que ele seja, né? Porque às vezes um sonho é ter uma família e trabalhar em casa. Faça isso bem, né? Faça isso com tranquilidade. Não espere ser aceita por todo mundo, nunca vai acontecer. Acho que esse é o principal. Então, acho que a hora que a gente sabe quem a gente não é que não liga para o que os outros fazem, mas isso não atinge. Então, hoje eu sei que eu não sou perfeita, nem longe disso, mas eu fiz o melhor que eu pude para minhas filhas, eu faço o melhor que eu posso para os meus pacientes. Então, acho que é isso, é tentar sempre fazer o melhor e fazer o que é certo para você. E cada um tem um certo, né? Acho que é muito isso, cada um tem o seu certo. E a gente não pode transpor isso para os outros, porque senão vai ser uma sucessão de infelicidade. E qual a mensagem para as mulheres que tiveram o diagnóstico e que querem ter essa perspectiva de retomar a sua autoestima, de voltar a se sentir bem com o corpo? Passe por cada fase que ela tem que ser passadas, não adianta. Eu falo, a quimio é ruim, mas vai passar. A rádio é ruim, mas também vai passar. A partir do momento que o tratamento tiver feito, que isso acabar, aí a gente pensa na estética, não que não possa ser pensado em conjunto, pode, mas é um limitante o tratamento. Então, faça o tratamento, tenha paciência, depois que esse tratamento terminar,
aí a estética ela vai aparecer naturalmente, porque daí você vai retomando a vida, vai retomando o dia a dia, vai fazendo, e aí as limitações vão aparecendo, e aí que a plástica entra, para diminuir essas limitações e te dar de novo liberdade. Acho que essa é a palavra da plástica para quem teve um tumor de mama. Porque a gente consegue, depois do seu tratamento, não que vá, de novo, não vai ter sequela, ela vai existir em algum grau. Só que a gente consegue ir minimizando isso para você ter liberdade de fazer o que você tem vontade. Então, seja ir numa piscina com seu filho e pôr no maiô. Seja ir na piscina e nadar, entendeu? Te dá liberdade de movimento mesmo, que às vezes tem paciente que não tem liberdade de movimento. Uhum. E eu entro muito nisso, eu falo muito isso, que primeiro eu tenho que te dar de novo liberdade. E depois a gente vai trilhando a estética até onde a gente consegue ir. Jussara, obrigada pela sua presença aqui, por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, um pouquinho dos desafios, né, relacionados a esse tema. Foi muito bom te ouvir aqui com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é sempre legal falar sobre o trabalho, né, o que a gente faz que está dando certo, e principalmente nessa área que eu tenho muito carinho da reconstrução de mama, e para as pessoas poderem entender que sim, tem jeito. Eu agradeço muito. Obrigada. Sigam o nosso podcast, deixa seu like e faça sua inscrição no nosso canal. Muito obrigada. Então, pessoal, é isso. Tentamos trazer aqui um pouquinho da experiência para mandar uma mensagem para você, mulher, que teve um diagnóstico, que é possível sim a recuperação da autoestima, que existe um caminho e também trazer um pouquinho da história de liderança da doutora Jussara aqui em outro ramo de negócio, além de outros que já trouxemos aqui para vocês. Um beijo, obrigada.